Após aqui perder sua parceira de trabalho, a Rimeno, e quase a toda a 4ª divisão especial dos caçadores serem mortos, uma nova 4ª divisão foi criada. Kishibe é o líder dessa divisão. Nelas temos os possessos Tubarão, do Sangue, a Power e da Violência. Também temos os demônios Anjo e Aranha. No capítulo anterior, Denji conheceu uma garota chamada Reese. O capítulo acaba com ele sentindo algo por ela, já que ela mostrou estar interessada nele. Hoje ele resumiu o capítulo 41, onde neste capítulo aqui terá um novo parceiro e iremos ver a relação de Denji com a Reese. Antes de tudo, deixa aquele like brabo. Se você já é de casa, compartilhe com seu amigo que é fã de Chainsaw Man. Lembrando, são vídeos todos os dias, resumo do mangá de Chainsaw Man. Aliás, eu sou Matheus e seja bem-vindo ao canal Alpha Nerd. O capítulo inicia com Aki jogando um maço de cigarro na lixeira. Ele olhou para trás e ali estava o demônio Anjo, sentado bem de boa, tomando um sorvete. Aki diz a ele que já é o terceiro que ele tomava, e se isso não era o suficiente, e que era para ele andar logo, pois eles teriam que voltar para a patrulha. O demônio Anjo disse que tomar sorvete o cansou e parece que consome muita energia, então ele não queria mais trabalhar. Aki disse ao demônio que agora que eles sabem onde o demônio Pistola está, eles iriam fazer uma expedição, mas para ele participar, ele teria que matar mais demônios fortes, e por isso que ele queria ir atrás dos demônios, e como ele era o parceiro dele, ele queria sua ajuda. O demônio simplesmente respondeu que pensaria sobre isso depois que ele tomasse outro sorvete. Então Aki estressou com ele e disse para ele se levantar, pois se ele reportar para os seus superiores que o demônio Anjo era inútil, ele poderia ser morto como um demônio. E perguntou se ele queria isso. O demônio então disse que era melhor morrer do que trabalhar. Olhando para o demônio, Aki se lembrou da sua conversa com a máquina. Neste flashback, Makima disse ao Aki que o demônio Anjo era o agente mais forte da 4ª divisão, ao lado do capitão Kishibe. Pelo menos ele seria, se não fosse tão preguiçoso. Ela disse ao Aki que se ele quiser se juntar à expedição que irá atrás do demônio Pistola, ele teria que aprender a lidar com o demônio Anjo. Mas ele disse a Makima que não sabe se vai conseguir trabalhar com um demônio. A mesma disse a ele que ele se dá bem com a Power. Ele se virou e disse que hoje cedo eles brigaram. Aki estava com um curativo no rosto. Makima diz ao Aki que ele não tem que gostar do demônio, e sim usá-lo para o seu benefício próprio. Ela contou ao Aki que o demônio Anjo matou todos da vila de onde ele morava. Ela diz que, para ser sincera, ele desviou a força de vida deles e os transformou em armas, pois ele pode transformar a vida de uma pessoa que ele toca em armas, e que a katana que o Aki usava foi criada por ele. Ela diz que as armas criadas por ele têm poderes únicos, como a katana, que pode cortar a cabeça de fantasma que deveriam ser intocáveis. Ela acaba dizendo para ele se dar bem com o demônio Anjo, mesmo que seja fingimento, assim ele poderia ajudá-lo. Após esse flashback, Aki tinha derrotado um demônio. Ele diz ao demônio Anjo que ele lidou sozinho com o demônio e que era para ele não tocar no sangue e nem na carne. O demônio Anjo aproximou do demônio abatido e disse que parecia ser delicioso. Ele então chamou o Aki. Então um corpo de humano estava no meio das partes do demônio que foi morto. O demônio Anjo disse que era um caçador civil e tudo indicava que ele foi comido pelo demônio. Assim ele iria morrer. Aki olhou para o corpo que ainda estava consciente. O corpo pediu para o Aki matá-lo. Aki disse ao demônio Anjo que o poder dele daria uma morte indolor e pediu para usar no caçador civil, para acabar com o sofrimento dele. Mas o demônio Anjo se recusou. Ele disse ao Aki, antes de ser um anjo, ele também era um demônio. E por ser um demônio, o que ele queria era que os humanos morressem sofrendo. Sem saída, Aki tirou sua katana e matou o caçador civil. Antes de morrer, o caçador disse obrigado.
Após isso, olhando para o demônio no anjo, Aki disse a ele que não poderia nem fingir que gostava dele, e o mesmo concordou. Bom, enquanto isso, Denji voltou à cafeteria onde a Reese trabalhava. Em seu pensamento, ele disse que a máquina encontrou seu coração e por isso o coração era dela, mas seu corpo pensava em uma forma diferente. Chegando lá, Denji disse a Reese que foi lá para almoçar. A mesma perguntou todos os dias, pois a comida de lá não era tão boa assim. Mas Denji disse que era boa sim, olhando para o cardápio. Mas ela disse que ele nem tinha paladar. Ela ofereceu a sua mesa para o Denji se sentar, mas ele recusou, pois ela estava estudando mesmo ainda trabalhando. Ela perguntou ao Denji, mesmo tendo 16 anos, ele não ia para a escola, sendo assim a sua situação era bem pior do que a dela. E ele perguntou se era mesmo. Reese disse que um cara que deveria estar estudando estava caçando demônios, sendo assim ele era um caso bem raro. Ela então mudou de sua mesa e disse que iria estudar na mesa onde Denji estava e que era para ele dar um lugar para ela. Durante a conversa, Denji disse que queria aprender a ler. Reese disse que como ele não sabia, ela iria ensiná-lo. Ela então escreveu uma palavra e pediu para ele ler, e ele disse piroca e a chamou de safadinha. Então ela disse que ele sabia ler, mas ele disse que sabia ler essa palavra. Então ele disse a ela que queria ter ido para a escola com ela, pois parecia que seria divertido. Toda meiga, ela olhou para ele. Então ela o abraçou e perguntou se ele não queria ir até a escola quando anoitecesse. Assustado, ele perguntou quando escurecer, e a mesma disse que sim, para eles explorarem a escola juntos, e ele disse partiu. Em seu pensamento, Denji disse que por mais que seu coração fosse da máquina, seu corpo não respondia. Bom, na página seguinte, um homem estava em um banheiro, olhando para a pia. Esse homem diz o nome Tufão e perguntou por que eles queriam tanto o coração do Serra. Através do ralo da pia, Tufão diz que ele não precisava saber disso e que a única coisa que ele deveria se preocupar era cumprir o seu contrato. O homem então disse que eles teriam um relacionamento longo e por isso deveriam se conhecer melhor, e disse demônio Tufão. O mesmo disse que depois que ele pegar o coração do Serra, o Denji, Tufão deixaria usar o seu poder para sempre, e que isso era o contrato deles. Então o demônio disse para ele ficar atento, pois o humano com o coração do Serra, o Denji, matou vários demônios. O homem disse que demônios não são tão espertos. O mesmo disse que matou um caçador chinês, que era dito que esse caçador não tinha coração. Tufão perguntou como ele tinha matado o caçador. Ele respondeu dizendo caçando aonde estava o coração dele, pois quando ele fez a mulher, a filha dele, de refém e mostrou a pele que ele arrancou delas, o caçador deixou matá-lo sem lutar.